Curso introdutório à Bíblia, ou seja, para poder discutir Deus e a Bíblia, aula 17. Vamos discutir essa afirmação humana. E se tivesse acontecido de outra forma? Vocês sabem que o homem é muito criativo para corromper as verdades e criando aos poucos meias verdades intermediárias para tentar corromper o sentido das coisas que são místicas, que se referem à vida e que poderiam levar a Deus e certas pessoas não toleram. Uma dessas coisas foi a personificação do destino, uma corrupção nos nossos costumes. A personificação do destino não existe. Foram os poetas que a criaram, porque fica bonito. Ah, o destino quis isso, o destino quis aquilo. Aí as pessoas, ignorando que se tratava só de poesia, ou sabendo e tendo a sua mente corrupta, passaram a substituir Deus por destino. Tem pessoas que sempre pode falar assim, ah, Deus quis que isso acontecesse. Não, não foi Deus, foi o destino que quis que acontecesse e tal. Ela só suporta até aí. Bom, então, isso ocorreu, essa personificação do destino, porque o homem quer negar o princípio da vida de que falamos em aulas anteriores, a incerteza. O homem vive sob o princípio da incerteza. Ele não sabe o que vai acontecer com ele no próximo minuto. O destino só é uma referência, tá? Vamos pensar como adultos, a um conjunto de causas e efeitos e deve se referir ao que aconteceu. Destino é aquilo que aconteceu. Você não pode prever destino. Está aí outro erro, né? As pessoas criaram, o homem, o ser humano, criou a astrologia. Baseado numa ciência verdadeira, a astronomia, ele criou a astrologia para tentar prever o futuro. Não, isto é negar o princípio da vida, a incerteza. Portanto, é inválido. Bem, o destino e o tempo têm características parecidas. Então, a gente falando sobre o tempo, vocês vão compreender mais ou menos o destino. Então, vamos lá. O tempo é uma abstração. O tempo foi um recurso que os físicos acharam para tornar palpável o movimento. Todas as equações de movimento têm o tempo como um dos seus parâmetros. O tempo, em termos humanos, é o que explica a mudança dos traços e aparência humana. É o que a gente entende. Olha para a pessoa e fala assim, ah, está ficando mais velho. É uma tendência natural. Em termos profundos, o tempo, mas esse tempo aí não é científico, tá? É um tempo só ético, um tempo assim de vida, de coisas observáveis, mas não é o sentido físico do tempo. Tá? Em termos mais profundos, o tempo, ainda não penetrando nos aspectos da física, é apenas uma tradução do fenômeno observável do desgaste. Agora nós vamos entrar na física mesmo, na ciência. Traduzido pela segunda lei da termodinâmica, no princípio da entropia, que de certa forma explica esse desgaste que a gente vê nas coisas. Então vamos ver filosoficamente o relacionamento entre destino e o tempo. O destino é o desdobramento natural do decorrer do tempo, regulado pelas dependências entre causas e efeitos. Por isso que é preciso ter cuidado ao falar do destino, porque você tem que observar causas e efeitos. O que não obedecer ao princípio de causa e efeito não é destino, é uma mentira. Também não existe destino alternativo. Se existisse, ele, o alternativo, seria o verdadeiro e aquele que ocorreu seria uma mentira. Portanto, redunda num absurdo. Tá? Em matemática, tem muito dessas provas por absurdo. O tempo concreto mesmo, falando profundamente, fisicamente, é uma decorrência direta da existência da luz física e de suas propriedades. Se você fala isso com as pessoas, eles vão falar, não, o tempo não tem nada a ver com luz, não. Ele é decorrência da existência das propriedades da luz. E se a luz não volta para trás, vocês vão entender aqui, e a luz é que define o tempo,
Quando ela se reflete, as pessoas têm uma ideia errada. Falam assim, ela está voltando para trás. Então, quando ela reflete uma superfície, ela está continuando o seu caminho. Ela só refletiu todas as suas partículas no momento em que ela é observável. Ela é como se fosse partícula, tá? Quando alguém está olhando a luz, ela tem esse efeito engraçado, tá? No universo quântico. Quando você está observando, a coisa tem mais comportamento de matéria. Ela só está batendo na superfície e sofrendo, tá? Reflexo daquelas partículas. Ela não está retornando ao passado. Tem bobo aí que fala assim, não, a luz volta para trás, ela volta ao passado quando ela reflete. Não está voltando ao passado porcaria nenhuma. Então entendam o seguinte, o destino que nós aproximamos do tempo, destino é tempo, obedece às suas leis, é um só. Não existem dois destinos, pois quando contarem um fato verdadeiro, foi apenas aquele que ocorreu e não ocorreu um outro. Não existe, e se acontecer? Não, até a natureza, os fatos, eles têm um comportamento, vocês diriam assim, não, então, fatos determinam fatos? Não, nós já explicamos aqui atrás. São as relações de causa e de efeito que regulam aí esses fatos. Então, é preciso que os fatos obedeçam às relações de causa e efeito. Aí, ó, dependência entre causas e efeitos, fatos aí. E os fatos, eles apenas ocorrem no tecido do tempo, tá? E também explicamos que ele não volta atrás e suas características, sua relação com as leis da física que se referem à luz. O tempo existe por causa das propriedades observadas da luz. Um pequeno lembrete e que fique bem gravado na mente de vocês. O tempo é um parâmetro do mundo material. Como ele é meio impalpável, todo mundo acha que o tempo é do mundo espiritual. O tempo surgiu por necessidade da cinemática, o estudo do movimento. Então, para explicar por que é que em um instante uma coisa estava em um lugar, em outro instante estava em outro, eles eles formalizaram o deslocamento, colocaram esta tal velocidade, porque senão o móvel não percorre uma distância, tá certo? Então foi apenas por necessidade de explicação científica. E quando se referir a explicação científica, pertence ao mundo material, porque o mundo espiritual, ele não tem verdades ditas científicas. Deus, o mundo espiritual, o reino de Deus está completamente fora do tempo. Deus está fora do tempo, ele não envelhece. E até a Bíblia afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo no futuro do homem. Ou seja, ele é sempre o mesmo. Não existe tempo para Deus e o tempo pertence ao mundo material, apesar de parecer impalpável. Mas, como dissemos, ele é dependente da luz e a luz existe. Então, o tempo realmente existe, apesar de parecer impalpável e, novamente, é um parâmetro do mundo material. Então, eu considero esse enigmático assunto bem esgotado até em princípios físicos, das leis físicas, e desta forma podemos concluir essa enigmática aula 17. Lembrem-se que nós vamos falar, quando começarmos a estudar o Gênesis, sobre a luz, e aí nós faremos uma abordagem mais aguda, né, mais profunda do tempo e finalmente vocês vão entender o tempo. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da nossa aula.